A palavra de Deus nos ilumina hoje sobre a questão fundamental da vocação. Quando se fala de vocação, nós logo fazemos uma relação com profissão, assim. Tanto que as feiras de vocação, onde a molecada vai para descobrir o que vai fazer da vida, a profissão que vai assumir. No entanto, para nós cristãos, no ambiente propriamente religioso, a vocação tem um sentido muito mais profundo e intenso. Vocação é uma palavra que vem do latim vocare, que significa chamar. Então, significa dizer o seguinte: cada um de nós tem um chamado de Deus no coração. Há um chamado geral, universal a todos, que é o chamado da santidade, e há um chamado concreto para cada um. Deus colocou no coração de cada um uma missão, um desígnio, um propósito a ser concretizado. E nós precisamos entender uma coisa: diferente das profissões, porque quando você vai escolher uma profissão, primeiro você olha as suas aptidões, é assim? Você vê, será que eu vou ir bem com isso? Será que o meu tipo de inteligência, os dons, os talentos que Deus me deu, eles me possibilitam executar essa função? É assim que se escolhe uma profissão. Agora, quando se fala propriamente da vocação que Deus colocou em nosso coração, é diferente, porque é Deus que chama e nós precisamos obedecer, e temos a liberdade de dizer sim ou não a esse grande projeto de Deus. É interessante um aspecto, tanto com Samuel quanto com Pedro, Deus chama explicitamente a cada um. E é bonito no Evangelho, diz que Jesus olhou bem para Pedro. Imagina que Jesus olhou nos olhos profundamente e chama Pedro e estende e lhe apresenta a vocação. E é assim que Deus nos faz na vida, através de diversas maneiras. No entanto, nós precisamos olhar para Samuel hoje, entender que Samuel foi alguém escolhido por Deus desde o ventre materno. Samuel é um milagre. A sua mãe Ana não conseguia ter filhos. No tempo pede para Deus e faz uma promessa, que se tivesse um filho, ele seria consagrado a Deus. Tanto que o nome Samuel significa o Senhor é Deus, o seu nome é Deus. Ou seja, alguém que desde o ventre materno é consagrado, tal como foi Sansão, tal como foi João Batista, para uma missão específica. E na época que Samuel vivia, havia um desleixo muito grande com o templo. Tanto que os filhos de Eli, e a reclamação do povo era geral, que eles não conseguiam nem manter a chama do templo acesa. E é propriamente um menino que morou com Eli, que não era de casta sacerdotal e portanto não era alguém que tinha atividade litúrgica no templo. É propriamente desse menino que Deus olha e enxerga algo que ninguém consegue enxergar. Esse é o mistério da vocação. É por isso que Deus chama por 3 vezes Samuel, Samuel, e ele não entende quem o chama. Mas o bonito em Samuel, que é característico em todo vocacionado que assume a sua vocação, é a prontidão para o serviço. Tanto que, pode perceber, quando você precisar de alguém para fazer algo, nunca chama alguém que tenha muito tempo, porque quem tem muito tempo normalmente quer continuar tendo muito tempo, não é? Precisa de alguma coisa? Chama quem está fazendo um monte, porque está fazendo um monte mesmo, ele vai dar um jeito de fazer algo. Ou seja, é quando você assume a vocação e se quer fazer a diferença, não se olha as situações. É evidente que nós também temos que aprender a dizer não, certo? Nem sempre um sim absoluto a tudo, mas é preciso que em nosso coração exista essa prontidão, essa disponibilidade em servir e fazer. É o que é encontrado no coração de Samuel, um coração que se coloca a serviço, que está à disposição para aquilo que precisa ser feito. Mas tal como Samuel, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus tem a nos dizer e colocar nosso coração ali. É bonito o que ele diz para Samuel, quando ele percebe que é Deus que está chamando, ele fala, quando Deus lhe chamar, você diz, fala Senhor, que o teu servo escuta. Presta atenção, não fala Senhor, que o teu servo ouve. Por quê? Ouvir é uma realidade que vocês não podem parar agora. Mesmo que você colocar os dedos no seu ouvido para não ouvir o padre, alguma coisa você vai ouvir, porque ouvir está relacionado ao barulho, ao som que nós captamos pelo nosso ouvido. Agora, escutar é uma atividade mais sofisticada. Escutar é próprio daquele que ouviu e colocou o coração naquilo que ouviu. Nós também precisamos hoje ouvir a palavra de Deus, tal como Samuel,
e colocar o nosso coração na palavra, porque é propriamente aí que uma vida se realiza. Perceba que Samuel, depois que colocou sua vida nas mãos do Senhor, nenhuma palavra da sua boca caiu por terra, não por mérito dele, mas por graça do Senhor. E Samuel, que não era de casa sacerdotal, ao longo da sua vida foi sacerdote, foi profeta, foi juiz, porque Deus fez com que a sua vocação se expandisse, se concretizasse em diversas realidades, muito além da compreensão dele. E é propriamente isso que Deus faz conosco. Nós precisamos ter a sensibilidade de ouvir a palavra que Deus colocou no coração de cada um de nós. E olha, não basta simplesmente ouvir e escutar a palavra, é preciso reconhecer quem é Jesus. Perceba no Evangelho que os primeiros vocacionados, eles vão até o Senhor porque reconhecem nele o Messias. Quando João Batista fala, ó, ali está o Cordeiro de Deus, o que está dizendo? Ali está o Messias, ali está o ungido, ali está aquele que é o esperado de todos nós. É por isso que André vai até Jesus e começa a segui-lo, e depois comunica ao seu irmão, e portanto eles reconhecem em Jesus o libertador, o Senhor. Mas olha, vamos ser bem claro, a adesão a Jesus não é uma adesão meramente intelectual. Deixa eu perguntar, acredito que ninguém vai contestar: Jesus é o Senhor, é ou não é? Ninguém duvida, né? Ele é o Senhor. Só que, gente, não basta falar isso. Como diz Efésios, até os demônios sabem que Jesus é o Senhor e tremem ao ouvir o nome dele. É preciso viver no senhorio de Jesus, que é muito diferente e muito mais exigente. O que significa viver no senhorio de Jesus? Significa entender que o modo de agir de Jesus, o jeito que ele viveu, aquilo que ele falou, é o que norteia toda a nossa existência. E portanto é uma existência virtuosa, uma existência que concretiza essa experiência de amor em todos os momentos e situações. E nós temos que entender outro aspecto. Perceba, como o padre disse há pouco, quando nós falamos que Samuel ouviu Deus, que Deus falou em Jesus, com Pedro chama para a missão, pode surgir para nós o seguinte questionamento: mas padre, como é que eu faço para ouvir a palavra de Deus, para entender a missão que Deus coloca no meu coração? Olha, entenda uma coisa, Deus não vai talvez fazer como você, como fez com Samuel. Comigo não foi assim não. Foi Jonas, não foi assim que ele chamou. Ele foi conduzindo pela sua graça, e nós vamos percebendo a sua voz no caminhar. Sabe onde Deus mais fala conosco? Naquilo que mais nos questiona, naquilo que muitas vezes mais nos revolta. Quer um exemplo? Você percebeu que hoje as redes sociais, ao invés de ser um momento de entretenimento, virou ringue? Não é assim? Há o povo que briga por causa do futebol, aos que brigam por causa de política, aos que brigam por causa de religião, aos que brigam por causa de partido, por ideologia. Então tudo virou um campo de guerra, gente. Não pode pôr mais nada não. Qualquer coisa que coloca, alguém já vem para brigar, para arrumar uma briga. E parece que vive nas redes sociais cheio de cientista político, né? De especialista em futebol, de doutor em teologia e filosofia. E a gente perdeu a graça de conversar. Mas olha que interessante, nós somos uma geração boa para fazer diagnóstico. Perfeito. Se você conversar com qualquer pessoa que publica as realidades, ele consegue te falar o que está ruim no governo, o que está ruim na igreja, o que está ruim em São Carlos. Ele fala até o que está ruim na casa dele, mas não resolve nada, porque só fala. Nós fazemos diagnósticos e não concretizamos nada. Por quê? A realidade nos interpela, e em vez de resolver, o que a gente faz? A gente fica comentando. É que a gente faz com a vida dos outros. Em vez de falar com a pessoa, a gente fala da pessoa para os outros. O que resolve isso, gente? Alguém que já resolveu o problema reclamando? Não resolve não, gente. Eu me recordo que quando entrei no seminário, eu tinha 18 anos. Então, com 18 anos, alguém que tem 18 anos? Levanta a mão. Ninguém? Tem? Acho que só eu mesmo tenho, então. Tem eu mais um ali que tem 18 anos. Então, quando eu entrei no seminário, e gente, quando a gente é mais jovem, né, saindo da adolescência, a gente quer mudar o mundo, não é verdade? Mas está tudo errado, né? Aí você olha para a igreja e fala, mas está errado, esse padre está fazendo assim, o bispo devia fazer assim, e começa a falar um monte de coisa. Até um dia que rezando, eu entendi uma coisa: aquilo que eu acho que está errado é Deus me interpelando para fazer diferente, não é? Aquilo que está errado dentro da sua casa, que você não consegue ver mudança, aquilo que está errado no seu trabalho, não é para você se tornar um comentador daquilo, é para você ser solução. E solução não resolver necessariamente o problema do outro,
mas pelo menos você não sendo problema, já está bom demais, você fazendo sua parte. E a grande questão é que nós sempre esperamos do outro, e não de nós. Olha, deixa eu lhes dizer uma coisa que nós acreditamos, mas que não vai acontecer. Olha, gente, sozinho ninguém muda o mundo. Você não muda São Carlos. Desculpa se eu vou ser um pouco duro. Você não mudaria sua casa sozinho, não é verdade? O que você muda? Você. É a única pessoa que você consegue mudar, é você mesmo. Então nós precisamos olhar para nós e perceber o que está errado na minha vida. O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer para que Jesus seja mais presente no meu jeito de falar, no meu jeito de agir? O que eu preciso fazer para que a minha família seja um sinal do amor de Deus? Até porque, como nós somos de vocação, esse chamado que Deus colocou em você não é meramente um chamado extraordinário e privilégio de alguns, pelo contrário, tudo aquilo que você é, toda a sua formação, você como um sujeito que tem alma, você tem 3 faculdades: inteligência, memória, vontade. Você tem um temperamento, você tem uma personalidade, foi formado um caráter, Deus te deu dons, talentos. Por mais que nós temos defeitos e misérias, nós temos todas essas realidades. E tudo aquilo que Deus fez, o jeito que Ele te formou, é porque você é importante do jeito que você é. Olha, às vezes falamos, nossa, mas tem pessoa que é calma demais, tem ou não tem? Mas tem um povo que é virado no giraia, bravo demais, tem ou não tem? Essas duas pessoas são importantes, gente. Desde que iluminado pela virtude, né? O fato de você ser nervoso, não tem que expressar toda hora. Quem é muito nervoso assim, faz o que eu faço. Sai de perto e reza aquela Ave Maria, rangindo os dentes. Ave Maria. Até o final, Nossa Senhora já acalmou seu coração. Gente, tudo aquilo que nós somos, os nossos temperamentos, como nós somos formados, o mundo precisa de todos nós. O que é preciso, nós assumirmos a nossa vocação, tal como Samuel, e estarmos à disposição. Falta gente disposta, falta gente que assuma, falta gente que abraça, falta gente que se torna primeiro, que vai para frente. É isso que nós precisamos fazer. Então vamos parar de perder tempo com tanta briga inútil. Olha, tem discussão. Eu às vezes atendo as pessoas, sobretudo os jovens, e falo, padre, mas eu não teria que defender isso, aquilo. Gente, desculpa, olha para quem que você vai brigar, gente. Tem gente que fala um monte de bobeira perto de mim, fala até mal de padre da igreja. Eu olho e falo, não vou responder isso não. Gente, não perde tempo com gente tonta não, não perde tempo não. Quando você perceber que a discussão não vai levar para lugar nenhum, silencia. Olha, o evangelho é melhor pregado quando a gente consegue no silêncio concretizar a virtude. E não é o mais difícil silenciar? E não é o mais difícil muitas vezes esperar um momento? Mas padre, não tem que me posicionar sempre? Nem sempre, gente. Tem hora que nós temos que olhar a pertinência que queremos falar, porque senão, vocacionalmente, nós iremos viver realidades cada vez mais terríveis, e não é isso que Deus espera e quer de cada um de nós. Para encerrar, o mais bonito seria se nós entendêssemos a segunda leitura e percebêssemos, tal como o padre disse aqui, que o nosso corpo é local teológico, tem um sentido, tem uma finalidade, tudo aquilo que somos tem, porque aí a nossa vocação seria muito mais bonita. São Bernardo, monge, grande santo da igreja, olha como que era bonito o jeito que ele vivia. Diz que quando ele passava na rua assim, ó, ele andava os cantos lá, o povo escondia os maridos de casa, não era? Porque o povo queria ser monge quando via ele. Acredita? Eles viram que ia largar a esposa para ser monge. Olha que bonito. Será que o povo, quando vê você, quem é casado aqui, levanta a mão? Pode baixar. Será que o povo, quando vê o seu matrimônio, fala, nossa, que vontade de casar que deu agora? É. Será que o povo, quando vê o padre, fala, nossa, dá uma vontade de ser padre agora? Aí que está a questão. Nós temos que nos questionar. Porque sabe o que tem acontecido? Tem sido dito, tanto que eu brinquei até aqui, falar até chia aqui no matrimônio. Não deixa essa mentira visitar seu coração. Nós sabemos que matrimônio é difícil, ser padre é difícil. Deixa eu explicar uma coisa, não existe vida fácil. Existe gente mole, vida fácil não existe. Agora, nós não podemos fazer da vida um peso. Nós temos que viver a vida com a beleza que é própria. É evidente que cada um teve a sua experiência, cada um tem a sua realidade, mas nós precisamos acolher Deus no hoje das nossas vidas e concretizar a nossa vocação aí, assumindo a vida como ela é, e cada dia sendo resposta afirmativa, positiva ao que Deus espera de cada um de nós. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Neste silêncio do amor e da misericórdia do Senhor, responda ao Senhor nesse momento. Apresente aquilo que está no seu coração, aquilo que está na sua vida.
derrama dentro dele a sua história, derrama dentro dele a sua existência, e peça-lhe a graça de viver profundamente no seu amor, profundamente na sua misericórdia. Amém? Amém.